Olá pessoal, muito boa tarde para todos vocês. Mais uma vez eu estou aqui, é com muita alegria, como sempre, mas eu não poderia deixar passar, não poderia deixar de comentar a respeito da treta que envolveu o professor Olavo de Carvalho e o Iago Martins. Pessoal, vejam bem, né? Eu sou um admirador do professor Olavo de Carvalho, o respeito muito. Ele é uma pessoa que contribuiu muito para o despertamento da cidadania brasileira, dos direitistas. Ele é uma pessoa que domina muito o campo geopolítico, político, o campo filosófico. É um grande mestre. Mas convenhamos, pessoal, neste requisito, neste ponto, o Olavo não tem razão, pessoal. Bernardo Kister foi o que se colocou, né, como mediador, intercalou isso, e ele quis pegar as argumentações do Iago, que foi muito prolixo, deixou a desejar, por isso que deixou fio solto, e tentou de alguma forma banalizar, ridicularizar, levando para o lado do humor. O Bernardo é bom no humor, não sei se ele tem formação teológica, mas foi muito hostil, foi muito infeliz e criou uma argumentação com poder de dissuasão. Como diria o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Pura pirotecnia, não refutou coisa nenhuma. E eu queria aqui de forma sumariar e resumida, porque o Bernardo tentou desqualificar o Iago. E o Iago é um teólogo, ele tem formação. E, por incrível que pareça, o processo de formação dele é muito parecido com o meu. Porque a gente faz um curso livre, adquire o título de bacharel, depois a gente corre atrás mais uns anos, né, até buscar a convalidação, faz TCC, de acordo com a regra da BNT, para adquirir o título, né, de bacharel mesmo, reconhecido e chancelado pelo MEC. Tá entendendo, pessoal? Isso é uma luta, não é simples assim, demora, demora um tempo. Então, o Bernardo vai lá e trata o Iago como se o Iago fosse um idiota, que não soubesse o que estava falando. Cria aquela argumentação ridícula dele, né? Com um aviãozinho na mão, falando que o Iago está viajando na maionese. Quem viajou na maionese foi o Bernardo. Apesar dele criticar às vezes os petistas. Mas toda essa briga, pessoal, é para defender a transubstanciação, que de fato o corpo de Cristo, né, está presente no pão. Então, o professor Olavo usa como argumentação o João capítulo 6, um versículo totalmente isolado. Tá entendendo? E eu queria aqui dar uma introdução para que vocês possam entender de forma objetiva do que se trata o texto. Jesus havia feito um milagre de multiplicação dos pães, saciou, matou a fome daquele povo faminto. Tá entendendo? Este mesmo povo sentiu fome de novo e o procurou. E aí Jesus falou: opa, espera aí, calma lá. Vocês estão me procurando por causa do sinal, do feito. Vocês não podem querer me buscar somente por causa do alimento físico. Vocês devem se alimentar das minhas palavras, porque eu sou o pão que desceu do céu. Olha a hermenêutica aí. Não é um caso de exegese, o Iago exagerou aí. Ficou muito tecnicista. Tá entendendo? Não, é uma questão de hermenêutica. Eu vou discorrer com vocês aqui, vou ler o texto ao pé da letra, mas o professor Olavo está querendo ser ipsis literis, ipsis verbis, que significa no latim, né? Levar ao pé da letra. Tá entendendo? Jesus vai criar uma situação de contraste. Porque eles vão até Jesus e falam: mas você está dizendo que nós temos que crer que você é o enviado de Deus. E eles estavam indo lá para buscar o quê? Pão, para comer. E Jesus fala: não, vocês devem crer em mim, que sou enviado de Deus. Aí eles vão dizer, em contrapartida, eles vão perguntar para o Senhor Jesus: mas que sinal você faz para que criamos em ti? Entendeu? Então, aí eles vão usar mais um argumento. Eles vão dizer: porque os nossos pais, quando estavam no deserto, comeram o maná lá, ó, quando tinha um verdadeiro profeta lá, que era Moisés. Deus operou, jogou do céu, ó, o maná. Mas Jesus vai falar: mas o pão que eles comeram, eles morreram. Eles não alcançaram a vida eterna, só matou a fome momentânea. Agora, se vocês comerem da minha palavra, jamais terão sede, jamais terão fome, ou seja, viverão eternamente. Tá entendendo? Duvida? Vamos analisar o texto aqui? Vamos? Vamos analisar o texto, pessoal? Vou aproximar a câmera aqui então, ok?
Só um momentinho, eu vou aproximar a câmera. Aí está, pessoal. Vamos dar continuidade aqui, ó. Veja no João capítulo 6, versículo 25, ó. Neste trecho aqui, ó. Vou ler para vocês, ó. Quando encontraram Jesus, quem encontrou Jesus? Este grupo, que foi que, de alguma forma, né, eles tiveram fome e Jesus operou naquele momento de necessidade, saciando a fome deles. Então eles retornaram. Quando encontraram Jesus no outro lado do lago, perguntaram: Rabi, quando chegastes aqui? Então Jesus respondeu: eu garanto a vocês, vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Quer que eu leia de novo? Ó, quando encontraram Jesus no outro lado do lago, perguntaram: Rabi, quando chegastes aqui? Esse é o povo que está perguntando. Ó. Jesus respondeu: eu garanto a vocês, vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Tá vendo aí, pessoal? Agora, versículo 27, é para cair por terra essa falácia. Todo respeito aqui aos irmãos católicos. 27, não trabalhem pelo alimento que se estraga. Trabalhem pelo alimento que dura para a vida eterna. É este o alimento que o Filho do Homem dará a vocês. Então imagina, se Jesus está falando, vocês não devem buscar somente suprir a necessidade do corpo, que é trabalhar para comer. Mas vocês devem procurar também o alimento que nutre a alma do homem. Como pode ser o pão literal, pessoal? Não é, ué. Dando continuidade aqui, ó. Este alimento que o Filho do Homem dará a vocês, porque foi ele que Deus Pai marcou com selo. Tá vendo aí? 28. Vamos lá, rapidinho. Então eles perguntaram: o que é que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Eles entenderam parcialmente. Então o que a gente tem que fazer então? Jesus respondeu: a obra de Deus é que vocês acreditem naquele que ele enviou. Tá vendo? É isso que está querendo dizer. Acredite naquele que ele enviou. Versículo 30. E eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e acreditar em ti? Qual é a tua obra? Isso é o povo perguntando. Tá vendo aí, pessoal? Agora, nossos pais comeram maná no deserto, como diz as Escrituras. Ele deu-lhes o pão que veio do céu. Isso é o povo falando: olha, Deus, se você fosse filho de Deus mesmo, você faria aquilo que Deus fez no deserto com o povo, porque nós estamos aqui com dificuldade, passando fome, né? E você tá, né, não está querendo fazer o milagre, operar de novo aí para a gente poder comer e saciar, né? Saciar a nossa fome, matar a nossa fome, né? Entre aspas. Então veja o versículo 31. Nossos pais comeram maná no deserto. Isso é o povo que está falando. Versículo 32. Jesus respondeu: eu garanto a vocês, Moisés não deu para vocês o pão que veio do céu. É o Pai quem dá para vocês o verdadeiro pão que vem do céu. Quem? Jesus, o Verbo. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Né? Pessoal, para nós concluirmos este assunto aqui. Veja bem, eu estou no versículo 34 agora. Eu queria salientar aqui com vocês que é importante que vocês tenham em mente que sempre as lideranças judaicas, por ter muito ciúme do povo, que eles, né, eram enviados, né, pelo próprio templo, estavam introduzidos no meio do povo para de alguma forma sempre pegar Jesus, né, em alguma pergunta capciosa, em alguma fala autoritária dele, para acusá-lo e tentar jogar o povo contra o Messias. E foi assim que aconteceu na crucificação, não é verdade? Então eu vou dar continuidade aqui no versículo 34 até o versículo 50 para chegar no trecho que o Olavo de Carvalho argumentou. Versículo 34, pessoal. Vamos lá. Então eles pediram, Senhor, dar-nos sempre desse pão?
Versículo 35. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede. Vendo aí, pessoal, o contraste? Eu já disse vocês, tá vendo? Tá no plural. Eu já disse a vocês, me viram e não acreditaram. Eu já disse, vocês me viram e não acreditaram. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu nunca rejeitarei aquele que vem a mim. Só descer aqui, pessoal, um pouquinho mais. E a vontade daquele que me enviou é esta. Aí a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Esta é a vontade daquele. Só voltar aqui, pessoal. Tem um pouquinho de dificuldade. Esta é a vontade do meu Pai, que todo o homem que vê o Filho e nele acredita tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Tá vendo aí, pessoal? Crer no Filho era acreditar nas suas palavras, porque ele veio como verbo de Deus para trazer uma mensagem, né, de aperfeiçoamento, de arrependimento para o povo daquela época que estava perecendo. Mas o interesse majoritário das pessoas era somente alimentar o corpo, nutrir o corpo, e não nutrir a alma com o pão vivo. E é importante salientar, é pão vivo, não é pão morto. Versículo 41. As autoridades dos judeus começaram a criticar, porque Jesus tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam, né? Vamos lá, pessoal. E comentavam: esse Jesus não é o filho de José? Nós conhecemos o pai e a mãe dele. Como é que ele diz que desceu do céu? Como é que ele diz que desceu do céu? Tá vendo aí, pessoal? Estavam levando ao pé da letra. Não que alguém já tenha visto o pai. O único que viu o pai é aquele que vem de Deus. Eu garanto a vocês, quem acredita possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. É o pão da vida, pessoal. Não é o pão da morte. Os pais de vocês comeram maná no deserto. E no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. E Jesus continuou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha a vida. Versículo 52, pessoal. As autoridades dos judeus começaram a discutir entre si: como pode esse homem dar-nos a sua carne para comer? Aí está, pessoal. Esse trecho aqui é o que encaixa perfeitamente com a colocação do professor Olavo de Carvalho, com todo respeito. Ele está parecendo com as autoridades, né, do judaísmo, que estavam levando ao pé da letra o que Jesus estava falando. Eles acreditavam que Jesus iria dar de comida mesmo ao povo, como ele estava falando. Mas o que Jesus estava afirmando é que ele era o verbo de Deus encarnado, que foi enviado pelo Pai, que desceu do céu para trazer uma mensagem de salvação, e as pessoas precisavam acreditar nele como o Messias e a se alimentarem, né, das suas palavras. Então é totalmente diferente, né, da colocação do professor Olavo de Carvalho na tentativa de defender a transubstanciação. Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Depois vocês podem pegar o contexto e analisar o que eu estou falando, né? Está conectada ao povo e às autoridades judaicas, e literalmente o Senhor Jesus se coloca, né,
como o pão vivo, entendeu? É o pão vivo, não pão morto, pessoal, porque ele iria dar vida ao mundo. Aqueles que se alimentassem das suas palavras, ele iria ressuscitar no último dia, ok? Então fica dado o meu recado aqui, mais adiante, a posteriori, talvez eu irei de alguma forma pormenorizar melhor os detalhes desse texto e analisar com vocês, ok? Um abraço, que Deus os abençoe.